Ceará contra Fortaleza, ou melhor, o Clássico Rei, uma das maiores rivalidades do Nordeste e também uma das maiores do Brasil, um duelo que nasceu no coração de Fortaleza ainda no começo do século XX e que cresceu junto com o povo cearense, o clássico que mais cresce no Brasil. Fala galera, meu nome é Marcos e hoje a gente vai contar a história de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, de duas equipes com duas torcidas extremamente apaixonadas que fazem verdadeiros shows nos estádios e também que vem disputando frequentemente a Série A nos últimos anos e que vem dominando o cenário nordestino. Então já deixa aí nos comentários qual que é o maior time do Ceará para você, mas antes de te aprofundar na história desse grande clássico de mais de 100 anos, a gente precisa entender um pouco da origem do futebol no estado do Ceará e também a origem dos dois clubes. O futebol chegou no estado do Ceará em 1903, devido aos marinheiros e também funcionários de empresas inglesas, só que apenas em 1904, devido ao jovem estudante José Silveira, que estava estudando na Suíça. Quando ele retornou para o Brasil, ele trouxe a primeira bola oficial ali para o estado do Ceará e ali nasceu a paixão pelo esporte. Então vamos falar das fundações dos clubes, começando pelo Ceará, que foi fundado em 1914 após uma conversa casual entre Luiz Esteves Júnior e também o Pedro Freire, que surgiu a ideia de criar um clube. E no mesmo dia, 24 jovens se reuniram na casa de Luiz Esteves e fundaram o Rio Branco Futebol Club, com uniforme roxo e branco. E aí o Gilberto Gurgel foi eleito o primeiro presidente do clube. Tiveram que arrecadar dinheiro para comprar a primeira bola. Um ano depois, o clube mudou de nome para o que conhecemos atualmente, Ceará Sporting Club, que adotou as cores preto e branco por dificuldade de encontrar camisas roxas. O nome Ceará refletia um sentimento de regionalismo e também de identidade local. Já o Fortaleza foi fundado 4 anos depois, em 1918, e foi fundado por pessoas da elite local, como o empresário Alcides Santos. E embora o Fortaleza se considere sucessor da equipe de futebol Stella Futebol Club, alguns historiadores afirmam que o Fortaleza já existia antes do Stella Futebol Club, mas devido à falta de registros oficiais e também de títulos relevantes nessa época, foi mantida a data de fundação no dia 18 de outubro de 1918. O ouro era o período histórico que foi marcado por grandes transformações urbanas, econômicas, políticas e sociais no mundo e também no Brasil, que durou ali até o começo da Primeira Guerra Mundial. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu em 1918, valendo o título da Liga Metropolitana de Futebol, que só depois, em 2008, foi ser reconhecido como um título estadual. O Ceará, que vinha de um tricampeonato em 1915, 16 e 17, e venceu o Fortaleza na final por 2-0, conquistando o tetra campeonato. Um ano depois, o Ceará venceria novamente o estadual e conquistaria o penta. Mas antes de continuar, deixa o like aqui no vídeo, porque ajuda muito o canal e também não custa nada. Muito obrigado. A primeira vitória do Fortaleza veio em 1920, no terceiro confronto entre as equipes, um 3-1 pelo campeonato estadual. E no mesmo ano foi criada a Associação dos Desportos do Ceará, que hoje é reconhecida como Federação Cearense de Futebol, que desde então passou a ser responsável pela organização do campeonato cearense. O primeiro sinal de rivalidade entre Ceará e Fortaleza aconteceu em 1922, quando as equipes se enfrentaram na final do campeonato estadual. No jogo da ida, o Fortaleza tinha vencido o jogo e estava muito confiante para conquistar o título, inclusive já tinha reservado o restaurante Rotisserie Sportman na Praça do Ferreira para comemorar o seu título depois do segundo jogo. O que aconteceu é que o Ceará surpreendeu o Lion e venceu aquela partida por 4-1 e foi comemorar o título nesse mesmo restaurante, e dali em diante essa rivalidade só foi crescendo. A maior goleada da história do clássico é do Fortaleza, quando a equipe enfiou 8-0 em 1927 pelo campeonato estadual, e a maior goleada do Ceará foi um 7-0 em um amistoso em 1955. E Ceará e Fortaleza era conhecido apenas como clássico, até que o jornal O Povo, num dos confrontos ali em 1962, utilizou a manchete Choque Rei. Acontece que Choque Rei já era rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, então o título acabou se adaptando e o duelo passou a ser chamado de Clássico Rei. Ceará e Fortaleza tiveram grandes ídolos ao longo da história, mas dois jogadores que são considerados os melhores de suas histórias, o Gildo do Ceará e o Mozart
do Fortaleza atuaram ali na mesma época, nos anos 60, onde tivemos grandes embates, não só entre as equipes, mas também entre os jogadores. O Fortaleza chegou em 2 finais do Campeonato Brasileiro, em 1960 e em 68, e o Ceará também chegou numa terceira colocação da Série A em 1964. O Castelão, que foi inaugurado em 1973, o Castelão que é o estádio que as duas equipes dividem até hoje, e o jogo de inauguração no estádio entre as equipes ficou em 0-0. E o maior público da história do clássico foi no Castelão, para 60.300 e poucas pessoas em 1991, onde o Fortaleza venceu por 1-0. E é difícil ver Ceará e Fortaleza se unindo, mas isso aconteceu em 1982, quando as equipes fizeram um combinado dos clubes, 8 jogadores do Ceará e 8 jogadores do Fortaleza, para enfrentar o Flamengo, campeão da Libertadores e campeão mundial. No Castelão, a equipe vestiu verde e amarelo e, por incrível que pareça, venceu o Flamengo por 2-0. A maior invencibilidade da história do clássico por jogos oficiais é do Fortaleza, que ficou 16 jogos sem perder para o Ceará de 1999 a 2001, mas se a gente pegar todos os jogos, incluindo amistosos, a maior invencibilidade é do Ceará, que tem 17 jogos sem perder para o Fortaleza de 1949 a 1953. E por que eu falo que esse clássico tem crescido bastante nos últimos anos? É porque até 2018, Ceará e Fortaleza tinham se enfrentado muito pouco na Série A do Brasileirão, e de 2019 para cá tivemos grandes jogos entre as equipes na primeira divisão, e constantemente eles têm disputado o Brasileirão da Série A. As equipes também têm dominado a Copa do Nordeste nos últimos anos. Em 2001 tivemos um dos maiores jogos da história desse clássico, quando Ceará e Fortaleza se enfrentaram na Série B do Brasileirão, no estádio Presidente Vargas, sob um forte calor de 34 graus, o estádio lotado. O jogo terminou empatado em 3-3, com ótimas atuações das duas equipes. Ceará e Fortaleza já se enfrentaram 38 vezes na final do Campeonato Estadual, onde o Fortaleza tem vantagem, venceu 20 edições, só que o Ceará tem vantagem no confronto direto nas duas contagens, tanto na contagem de apenas partidas oficiais e também na contagem de jogos totais, juntando amistosos. Em termos de títulos, o Fortaleza conquistou a Série B e o Ceará não tem um título nacional, só que no Campeonato Estadual o Ceará é o maior campeão, com um título a mais que o Fortaleza, e o Fortaleza também recentemente chegou numa final continental, na final da Sul-Americana, em 2023, e o Ceará já chegou numa final de Copa do Brasil em 1994. E as equipes também na Copa do Nordeste têm 3 títulos para cada. Além disso, ambas as equipes têm 27 participações na Série A. Então deixa aí nos comentários se você é do Ceará ou do Fortaleza, e também o seu momento mais marcante na história desse clássico, e aproveita também e se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.